áudio. Não, show. Vamos lá. Então, corrigindo aí a falha técnica aí, espero que a primeira parte tenha solucionado, mas vamos. E aí, quando a gente chegou em 2016, já com uma outra visão, já, a gente tá falando com relação às eleições de 2016, sai as placas, entra o digital, rede social, começando uma construção aí já com o Vinícius também. Verdade. Nessa caminhada, já com uma somatória, já uma caminhada já de uma caminhada. de É 10 sempre, anos sempre, ali. todos os experientes, né? Professor Suledil sempre falava o seguinte: olha, quem vem da luta sempre é na terceira que vai. Se primeira Sim. se torna conhecido, a segunda você se fortalece, terceira precisa de ganhar a eleição. Aí se você já não ganha na terceira, aí já fica realmente um pouco, seu eleitor já começa a ficar um pouco frustrado. Então a nossa caminhada foi assim. Tudo é feito de história, de conversa, né? Eu conheci grandes pessoas. Eu tenho um carinho muito grande no primeiro PRP, que foi o Vizela, o Ítalo, pelos conselhos que eles me deram. Eu não tive muito suporte também, porque eles tiveram que se dedicar, mas o pouco que eles me deram de suporte, eu agradeço. Depois o professor Weiner, que é um meu amigo particular até hoje, é uma pessoa querida, que eu gosto demais. E depois eu tive a oportunidade de assumir a presidência do partido, do PRP, do próprio PRP que eu vim candidato a primeira vez. Primeiro nome. Por ajuda de Vlad, né? Vladimir conseguiu conversar lá com o pai dele para poder me dar essa oportunidade de ser presidente, e ele me ajudou nessa composição da nominata do PRP. Como diz Vlad, Então, sem o cabelo branco ainda, né? Que hã? como diz Vlad, naquela época ainda sem o cabelo Sem branco, o né? cabelo branco. Que ele sem fala o que agora tá cabelo branco. começando a vir com... Sem o cabelo branco. E assim, ele me ajudou bastante, por conta que aquela galera da juventude, Duda, que hoje Sim. está lá como vereador, Juninho Jubiraca, ele agregou para vir fazer a nominata. Mas também o próprio Robinho Pedala ajudou bastante na nominata. O próprio Silvinho, que veio candidato também, ajudou bastante na nominata do nosso partido. E nós fizemos um trabalho brilhante. Tanto é que o nosso partido foi o mais votado daquela eleição. Mais votado, inclusive, do que o partido do governo. Então nós tivemos uma votação assim, e fizemos 3 vereadores. Eu fui o mais votado em 2016. Então foi algo assim, surreal, muito legal. E depois vieram os contratempos, né? Que dá um outro podcast para poder falar, mas Que a própria história se resolveu de esclarecer, né? Exatamente. Graças a Deus, depois de algum tempo, eu fui absolvido, né, dessas questões. Mas depois veio que eu me afastei um pouco da política, ajudei Vladimir na primeira eleição, escrevi o plano de governo dele na área de qualificação e renda, que hoje eu estou como secretário. Conseguimos fazer uma coordenação legal, porque a gente trouxe várias pessoas das universidades, né, do IFE, da UENF, né, para que a gente pudesse fazer um bom plano de governo. E depois eu fui tocar minha vida privada, né? Então fui fazer uma outra faculdade, né? Fui fazer medicina, fui tocar também. Falar em qualificação, né? Exatamente. O homem não para. E aí fui tocar essas questões, fui tocar essa parte do meu escritório, me dedicar ao meu escritório. Acabei me associando, né, a algumas empresas ligadas à saúde, que é lá a clínica, né, Centermed, que a gente trabalha, e lá no Rio também, que é lá em São Cristóvão, que a gente tem uma clínica lá também. E fui me dedicar a essa parte. E aí o Vladimir, ele sempre dando um apoio, mas mais de longe, né? Depois veio o convite, o Vladimir me pedindo para retornar. Eu, de início, relutei de voltar para a vida pública, por conta que eu entendi o seguinte: olha, aqui eu também estou conseguindo ajudar, né? Da forma que eu posso, as pessoas, fazendo um bom trabalho. Mas Vladimir me falou algumas coisas, que ele até tocou na campanha, que ele precisava, né, de apoio, de ajuda, sobretudo na Câmara, né, elevando, melhorando ali também um pouco dos quadros para uma discussão técnica. E aí isso me convenceu para vir candidato. A gente veio em um partido difícil, que é o PP, que foi o partido dele, que
a maioria ali eram secretários, subsecretários de pastas importantes, né? Você vê o próprio professor Weiner, secretário de administração, o Fábio, amigo também querido, professor secretário de obras, o amigo Rodrigo, secretário de assistência social, ou seja, vários secretários da cidade e vários vereadores de mandato, Sim. né, já estava no partido. Então, o partido chamado Bicho-Papão, né? O chamado... Disciplinar, né? Exatamente. O chamado roleta russa da eleição. Ninguém queria ir pro PP, né? E nem eu. Que até a dificuldade para poder ter. Aí volta aquela história do coeficiente, né? A gente falou na primeira Exatamente. parte ali. Nem eu queria ir pro PP. Pra Eu montar. lembro que o Vladimir estava em Brasília. Eu falei, olha, eu tô vendo alguns partidos aqui. Ele viu que eu tava me movimentando depois que eu dei a palavra de vir. Aí ele, não, você tem que vir no PP, porque você tem a minha cara, a gente é muito vinculado, nós dois, e lá em Guarulhos eu preciso de você. Você levantando a minha bandeira, a bandeira do partido, meu número. Falei, Vlad, tem como. Tô fora do jogo praticamente. Eu tô voltando. Eu não tenho cargo público nenhum, não estou na cidade. Impossível, né? Eu disputando uma eleição em um partido que tem 5 vereadores de mandato e mais 15 secretários ou subsecretários, não tem como eu disputar aí. Não, você vai ter voto, eu acredito que você tem voto, e aí a eleição vai estar difícil em tudo. E quem ficar até 10º no partido certamente vai ser vereador, pelo fato de que os secretários tendem a voltar a ser secretários. E aí, analisando, acabei aceitando vim candidato pelo PP. Aí nós fizemos uma reunião no PP. Aí os secretários se comprometeram, né, a de fato saírem, né? Quem fosse secretário que ganhasse a eleição, de se afastar, para que outros, que senão não ia conseguir fazer nominata também, né? Não existe nominata só de cabeça, né? Tem que ter cabeça, meio e rabiola, né? Sempre os mais antigos falam isso. Tem o corpo ali e a ponta. Tô travado. Show. Perfeito. Agora vai levar um tempinho também. Troquei a câmera pra ver se realmente a imagem da GoPro tá estabilizada ali. Voltou, porque tá com a outra câmera. E aí já tem a outra já no mesmo ângulo. Já ali certinho. Bom demais. E aí nesse formato daí já tava mais forte pra essa eleição. Aí deu tudo certo. Você vê improváveis, né? Você vê como que são as coisas, né? Como que é Deus na nossa vida. Sim. Eu tive praticamente a mesma votação que em 2016. Então eu voltei, fiquei em 10º no partido, fiquei como suplente. Logo em janeiro, os colegas saíram para ser secretários e eu assumi como terceiro suplente lá a Câmara. E lá na Câmara foram 35 dias, mas de muito trabalho. Nós apresentamos 22 PLs, 22 projetos de leis importantes para o desenvolvimento do município. E aí culminou com com o convite do prefeito em abril para que eu assumisse a Secretaria de Qualificação e Emprego, onde a gente está lá trabalhando bastante. Estou muito feliz com o resultado que a gente está conseguindo entregar para a população nesses 7 meses lá à frente da Secretaria. Porque uma coisa que para mim faz muito sentido, porque do direito, que foi o primeiro alicerce ali, como que entrou a medicina, que a gente vai entrar nesse debate, Sim. E realmente você ter esse sentimento, que é através da qualificação, através do estudo, da capacitação, dessa dedicação, que a gente consegue conquistar, não só os nossos sonhos, mas realizar os sonhos da nossa família. E aí, como que esse sentimento, né, de estar participando disso na vida de outras pessoas hoje, acho que é uma coisa que é uma gratidão, que de fato a gente sabe que a pessoa, quando ela tem essa vida mudada, é para sempre. E aí o Vinícius Madureira participando de vida, assim, de centenas de milhares de famílias, que a gente vê como que tá mudando também o cenário na nossa cidade, né, hoje. E eu fico muito feliz, Papau. Assim, a gente só consegue, às vezes, dar aquilo que a gente tem, né, o que a gente tem de referência. Eu venho de uma família humilde, meus pais
trabalhadores de serviço. Então, meu pai, a origem dele veio da roça, veio do Imbé, e meu avô, Júlio Cândido, ele cuidava de roça, de fazenda, trabalhava nas usinas, então ele veio realmente para a cidade em busca de melhores oportunidades para os filhos, muitos filhos. E meu pai aprendeu a profissão de eletricista, depois se tornou referência, como ele e meus tios, como eletricista de autos, né? A grande maioria aí conhece, meus pais, meus tios, Madureira Autoelétrica, né? E eu vi isso a vida toda, meu pai trabalhando sábado, domingo, feriado, e acordando cedo, dormindo tarde. Então, me ensinaram com exemplo que só através da profissão, do trabalho, que a gente consegue vencer na vida. E eu fiz Senai muito novo, fiz eletrônica básica, trabalhei com meu pai muito novo, eu com 13 anos. Eu falo isso, tem pessoas que às vezes se sensibilizam, que me falam assim, eu vi você trabalhando com seu pai com 13 anos de idade, debaixo de carro, tirando arranque, alternador, consertando um painel de carro, né? Os mais antigos, né? Lembra muito bem disso. E meu pai sempre me disse uma coisa que eu levo para minha vida: profissão não ocupa espaço. Profissão não ocupa espaço. Então isso formou a minha personalidade. Muitas pessoas às vezes falam comigo, pô, mas direito para advogado, para médico, como isso? Né? Então, medicina legal. É, uma matéria que diferente, né? E nem é minha aptidão, porque eu não tenho aptidão nem para a parte penal, criminal, e nem para a parte ali de cirurgia, né? Vindo de legista, alguma coisa. Exatamente. Já tô num campo exatamente. Aqui. Aí muitas pessoas questionam, né? Eu sempre respondi o seguinte: olha, basta gostar de gente. As duas profissões, você tem que gostar de gente. Não adianta você querer ser um advogado e não ter empatia de assumir a dor daquele seu cliente para que você possa virar um leão brigando pela causa dele. Não adianta você ser um médico se você não se coloque no lugar do seu paciente para que você possa tentar ajudá-lo. Então, as matérias, intelectualmente falando, pode até ter uma certa divergência, mas a finalidade é servir. Sim. Certo? Então, eu não vejo com tanta diferença. E exatamente por conta desse princípio que meu pai me falou lá atrás: profissão não ocupa espaço. E aí por isso que a gente, eu já fui começar a fazer medicina, já não estava tão novo, né? Fui fazer medicina, já estava com 33. E me formei agora e estou muito feliz. Pretendo exercer medicina com todo o amor, da mesma forma que eu exerço, que eu não vou deixar de ser advogado, que eu vou continuar exercendo. Nós temos um escritório bem montado, somos em 6 advogados. Temos várias responsabilidades porque defendemos várias empresas, né, aos nossos cuidados, e também vários outros processos, né, de famílias que importam. Então não vou deixar de ser advogado. Não fiz medicina como muitos às vezes se frustram com a profissão. Lógico que a gente tem alguns questionamentos e alguma coisa ou outra, mas isso tem em todas as profissões. Mas exatamente fui fazer medicina por um sonho que eu tinha também, e também por uma questão lá da clínica, da gente querer ajudar, da gente também às vezes se sentir impotente sem poder ajudar em alguns casos. Mas foi por isso que me trouxe até aqui. Minha mãe também foi da área da saúde, trabalhou na área da saúde também. Inclusive também está se formando agora em terapeuta ocupacional. Minha mãe com 60 e poucos anos. Eu falei com ela: mãe, dificuldade lá na clínica de contratar terapeuta ocupacional. Bem que você podia fazer essa faculdade, né? Ué, começou e está se formando agora também, no final do ano, fez a última prova dela agora. Então também é um motivo de orgulho e exemplo também de dedicação, né? Então fico muito feliz também. Eu formei em comunicação, né, em 2006. Aí quando foi no início do ano passado, o pastor Eber voltou. Ele estava na segunda igreja, levou um período fora e agora voltou para a terceira igreja. Aí fui fazer entrevista com ele. Que legal. Aí conversando, aí ele, não, tal. Aí conversa vai, conversa vem. Fez a ponte ali, comecei a fazer teologia. Olha que também legal. Terceiro período, daqui a pouquinho. E a gente vai vendo o estudo, né? A motivação,
até a forma de interpretar, tudo Totalmente muda completo diferente, ali. tudo muda. Sou fãzão do Pastor Heber. E ele é Eloquente, né? parceiraço. É um grande amigo. Faz Incrível tempo que eu não também. vejo, mas tenho um carinho muito especial com o Essa, Pastor Heber. e a influência da capacitação, né? Qualificação de acordo. Exatamente. Mais que a gente é. Né? Às vezes já tá no caminho, beleza, mas também pode ser uma ferramenta em outras áreas. E É aí foi o que verdade. está acontecendo hoje. E além da sua qualificação, também ampliando para Para outros medicina, é. Lógico que tem algumas coisas que eu estou campos. fazendo ligadas um pouco ao que eu faço, né? Eu fiz uma especialização em auditoria médica, a parte da medicina do trabalho também, que parte Boa. dessa legislação, mas para clínica eu vou para a parte da psiquiatria, né? Que é algo que eu gosto, que a saúde mental. E hoje está bem E alta, né? é verdade, a gente precisa. Até para eficiência ainda tem um pouco, né? Algumas pessoas têm preconceito, achando que quem vai no psiquiatra é doido, acha que só quem tem patologias graves, né? Como esquizofrenia, dentre outras patologias que precisa de, às vezes, ir no psiquiatra ou até no psicólogo, então. Sim. Mas a questão da insônia, ansiedade, são temas que todos nós estamos vivenciando por Hoje tem. conta do trabalho 24 horas, da pressão, de ser bom em tudo, de família, disso, daquilo, da comparação das redes sociais. Então tudo isso às vezes angustia. Antigamente, eu sempre falei, meu pai sempre trabalhou muito, mas quando ele chegou em casa, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Então a gente chega e a gente nunca, parece que a gente nunca termina o nosso trabalho. A nossa rede social era à tarde, era a mesa do café. No Exato. almoço era a mesa, todo mundo sentado ali em família. E muitos, a parte do jantar, Era que no mais assistir uma e era a novela rede todo mundo social nossa, era junto. ali. Chegava todo mundo, não, aí chegava um com Isso. novidade da escola, o pai do trabalho correndo, a mãe acelerada, organizando ali para todo mundo estar, né, levando aquela satisfação ali na mesa e tal. E todas as coisas ali, e a gente vivia muito mais, né? É Tinha verdade. uma união ali. Uma união sensacional. Hoje o tempo de tela, eu acho que é um dos nossos. E que acaba trazendo aí a questão do mal dormir. Tem Exatamente. gente que hoje acorda, já a primeira coisa que fala é, puf, É o bom telefone. dia. É verdade. Não, Infelizmente é não, não, um. não, não. Acorda, não relaxa, não faz uma oração, já Sim, pega o celular. Então, eu pessoalmente tem uma. falando, eu tento me policiar muito nisso. Opa, prioridade, agradecer Papai do Céu. E aí depois a gente vai tocando as coisas, respirar, né? Mas de fato, às vezes a preocupação com o trabalho, de olhar Sim, o e-mail, de olhar a mensagem e uma série de coisas faz com que as pessoas fiquem vivendo nesse looping, né? E isso lá na década de 90 já se falava, né, da globalização, que agora tá bem pior. Hoje em dia, pior e melhor, né? A gente também tira as coisas boas também de você conseguir ler o que tá no mundo inteiro, o sim. que tá todo mundo pensando, né? Mas tem que ter limite. E esse limite nós não temos mais nossos pais para nos dar o limite. A gente consegue imputar esse limite nas crianças, né? Sim. Eu tenho um filho de 11 anos, 9 horas já bloqueei o celular dele, Já tem né? uma. Mas nós temos que nós mesmos nos colocar esse limite para não prejudicar a nossa saúde mental e a nossa qualidade. E a eficiência no nosso trabalho depende de Muito. um bom equilíbrio de saúde, de mente, né? Então, realmente é uma área que eu gosto bastante, porque é uma área que me afeta. Sim. Eu sou ansioso ao extremo, eu sou perfeccionista, eu quero sempre tudo da melhor forma, e todo mundo fala, poxa, mas você toca muita coisa. Mas eu 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 tenho que tentar colocar tudo que eu toco da melhor forma possível. Então isso me traz angústia, me traz ansiedade, até não ficar da forma adequada. Então se eu não me cuidar também, daqui a pouco eu fico doente. Então, por conta disso, eu vou estudar para ajudar as pessoas também que vivem mais ou menos o mesmo estilo de vida que eu tenho, empresários, comunicadores e, e, e todos os funcionários, né? Quantas pessoas que trabalham com pressão de meta. Então, nós temos que nos dedicar a esse estudo e também a essa medicina, né?
falar em meta, até é um trocadilho horroroso meu, mas puxar o gancho porque o Meta, né? Ah, sim, sim. Nosso Meta aí, A nosso rede Meta. Instagram, nosso Pois é. WhatsApp, Facebook, Meta AI agora também tem, né? Que é do Meta AI, Sim, sim. O os Zuckerberg comprou tudo. robozinhos todos aí. O Gutenberg te deu um testezinho de cardio aí no final ainda da faculdade, eu já tava Final da faculdade. junto com Verdade. É as verdade. responsabilidades da vida pública e mais essa. Não, o Mark Zuckerberg, todo mundo conhece, criador do Facebook, que teve até um brasileiro. Depois ele comprou o Instagram. Sim. É uma visão que ele teve muito grande, que o Instagram começou como rede social de foto, atraindo vários jovens com alguns recursos. E ele depois comprou o WhatsApp. Então ele ficou com um poder muito grande de influência e um poder muito grande dentro ali das redes sociais e da forma de comunicação. O brasileiro adotou o WhatsApp como a forma padrão. Lá nos Estados Unidos eu tenho alguns amigos que moram lá, não se fala por WhatsApp. Eu sei que lá tem mais SMS ainda. SMS. Porque para eles não tem sentido. Eles falam comigo. FaceTime, né, talvez. E sim. Mas para públicos. Pois para eles não faz sentido, porque eles falam, o SMS faz a mesma coisa do WhatsApp. Manda foto. Não é aquele SMS antigo, né? Manda foto, manda vídeo. Então, para que um outro aplicativo? Mas o brasileiro adotou o WhatsApp como meio padrão. E ele viu isso e comprou o WhatsApp. E a maldade existe em todos os lugares, né? E a gente veio desempenhando um trabalho à frente da secretaria. Um detalhe que eu, nos bastidores, não havia lhe falado, que quando eu assumi a Secretaria de Qualificação e Emprego, uma semana depois, tombaram o Instagram da Secretaria de Qualificação e Emprego, com 30 mil seguidores. Aí, nossa equipe, né, o Diego, que hoje está lá na comunicação, juntamente com o Vinícius, fizeram um outro Instagram do zero. E hoje, graças a Deus, a gente já está lá com 10 mil seguidores no Instagram, para que a gente pudesse divulgar os cursos, né, e também as oportunidades de emprego. E aí depois acabaram atacando também o meu próprio Instagram. Então, depois a gente conversando com especialistas, eles contratam um robozinho e ficam denunciando e acaba conseguindo derrubar sua conta. O meu Instagram era verificado no ano passado, e aí com a verificação não consegue derrubar, só se realmente for um conteúdo ilegal, por conta que existe uma verificação humana. Mas uma forma da própria Meta inibir as pessoas a contratarem, né? E fazerem com que ela tenha esse serviço para poder se sentir seguro, ela não faz essa verificação por homens, ela faz de forma automática. Então, se tiverem várias denúncias, tomba a sua rede. Então, já tem robozinhos que as pessoas compram, pagam para uma pessoa para derrubar e prejudicar o trabalho de uma... Poder fazer os likes e alguns seguidores, as pessoas também têm que fazer o mal. O mal também. Então, acabou acontecendo isso, derrubaram minhas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp de forma instantânea, os três. Ou seja, prejudicou bastante, porque você imagina, eu não consigo alcançar todo mundo para avisar que derrubaram minhas redes sociais, porque ela já foi derrubada. O WhatsApp eu não consigo mandar mensagem para ninguém, né? Isso prejudica a parte da gestão lá como secretário, mas também as minhas empresas, né? A forma de me comunicar com as pessoas. E nós contratamos uma pessoa que fez a parte administrativa, que entrou com todos os recursos administrativos, e depois eu acionei o meu próprio escritório, e a gente entrou com a ação, ingressou com a ação, e o juiz da 5ª Vara Civil de Campos, no mesmo dia, eu até agradeço bastante a sensibilidade, que no mesmo dia ele concedeu a liminar, né, sob pena de multa diária, para a Meta restabelecer as nossas redes sociais. Até a rede social do meu escritório jurídico foi tombada, porque era vinculada a mim. Então, o Instagram do escritório foi tombado, o meu Instagram foi tombado e meu WhatsApp foi tombado. E ele concedeu a liminar para restabelecer minhas redes sociais, meu WhatsApp, e também verificar e também restabelecer ali a segurança das minhas redes. Logicamente que
preservando todos os conteúdos que tinham. Então nós conseguimos essa grande vitória. Conseguimos restabelecer meu Instagram. Hoje meu Instagram tá ok. Daqui a pouco iremos publicar aqui. Mas meu WhatsApp ainda não. Já até peticionamos para dizer que cumpriram em partes, né? O WhatsApp ainda não. E o Facebook também ainda não. Então a gente ainda está com essas duas questões para poder resolver, mas já tem a determinação judicial para poder voltar. Então me causou uma série de embaraços, porque hoje em dia a rede social é também um mecanismo de trabalho, divulgação do seu trabalho, de comunicação em massa, É né? a persona, né? Nossa, que a gente fala do virtual Exatamente. ali, que tá uma identidade que tá formada e a gente sabe, hoje, recente eu consegui conquistar 14 mil seguidores. Quer dizer, são 14 mil pessoas que conhecem o trabalho do Papauá na rede. Exatamente. E aí, o Notícia Urbana tem um número também bem mais expressivo. Só que é o trabalho que a gente começa, como você falou, começou com um e começa a jantar ali do pessoal do grupo, teve que reconquistar para chegar aos 10K novamente, lá na secretaria, lá na instituição. E aí, de repente, você vê, tipo assim, daquilo ali pode ser tudo. Eles podem apagar toda essa história. A história não vai apagar, mas o seu portfólio que tá ali, o seu trabalho, as suas conquistas, é um trabalho emocional também. É verdade. Porque imagina o pico de estresse que você fica, não, espera aí. É um pouco da sua história, né? E como que eu faço para recontar tudo isso? E como que eu faço para explicar essas pessoas que confiam no Vinícius Madureira que eu não cansei de tudo e desisti e apaguei? Uma vez eu cheguei na igreja, uma dona falou bem assim, você me bloqueou da rede social? É o primeiro pensamento. Né? Algumas pessoas, inclusive do governo, Vinícius bloqueou todo mundo no WhatsApp. E, de fato, é algo bem difícil. Parece, quando você tem, que, caiu, abre outro. Mas não é assim. A gente sabe que o nosso alcance, ele é feito em razão do seu trabalho, que você já tem uma certa audiência. Eu já tinha quase 30 mil seguidores no meu Instagram, eu tinha 27 mil e poucos seguidores no Instagram. Então, para você começar do zero, para você alcançar e identificar todas as pessoas que já te seguiam e começar a seguir, de fato, e demoraria anos, né? Eu acredito que eu fui um dos primeiros a instalar o Instagram. E logo assim que abriu, eu lembro que a minha prima, que até tá me visitando em Campos, ela é da Bahia, ela que me apresentou o Instagram. Eu falei, não conhecia essa rede não. Aí a gente baixou e até hoje é a mesma conta. Ou seja, de fato, me prejudicou bastante por esse período, mas a justiça fez um trabalho, aí uma resposta rápida e a gente conseguiu restabelecer. Meu WhatsApp ainda não, estou lutando aí, porque ainda está me prejudicando. Sobretudo nesse final de ano, a forma de comunicar com as pessoas. Tem gente que só te liga pelo WhatsApp, só manda mensagem pelo WhatsApp. Ele nem tenta te ligar normal. Já foi essa. Né? Tô até falando com as pessoas. Pessoal, você perdeu o seu número? Eu falei, meu número não. Você pode me achar no Telegram, no SMS e me ligar normal. É só o WhatsApp que foi. Minha mãe, por exemplo, tem baixado. 75, acho. Se ela não vai me bater por causa disso, eu acho. Não, espero. Mas ela já passou dos 70 e as ligações dela geralmente são de WhatsApp. Ela paga uma conta bonita para uma das operadoras. Acho que a gente não pode falar nome hoje em dia, tá difícil. Mas ela tem a conta dela, paga certinho e usa o Wi-Fi, o WhatsApp direto ali. Sim. Não usa nem a internet da operadora. Já acostuma, ele coloca no Wi-Fi ali, já fala. E o que é cômodo? Que você olha a foto da pessoa, aí você clica, às vezes a pessoa muda no número. Aí você não exclui, aí você já identifica que é aquela pessoa com aquela foto. Às vezes é uma pessoa que você não tem tanto relacionamento, você não lembra o nome, mas pela foto você lembra para poder tirar foto, para poder ligar. Então o WhatsApp, de fato, ele caiu nas graças do brasileiro. Sim. Tem um aplicativo top, que é o Telegram, tem, mas o brasileiro gostou do WhatsApp. Então, Mark Zuckerberg, que é visionário, foi lá e comprou o WhatsApp. E aí a gente agora tá todo mundo embolado com a meta. Eu lembro que teve a fase que tinha outro aplicativo que tinha tipo um fantasminha. Era como? Snapchat. Aí ele tentou jogar, investir, o pessoal, não, então tá, vou criar história. E aí eu tenho o Stories e... Então tá bom, fica aí com seu Snap.
É isso aí. Ninguém mais fala mais disso, né? Ele foi Pelos lá, últimos fez uma 4 história, anos. adaptou e acabou. E a gente realmente tem uma ferramenta que é muito poderosa. Agora, tem uma outra que aqui em Campos quase eu não ouço falar, que é o LinkedIn, que também você tá lá Sim, sim. forte também com Forte. uma rede social que cumpre realmente a função no segmento de trabalho, né? Sim, sim. LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa, porque ele está dentro do mundo corporativo e ali todas as empresas, quando precisam de também fazer uma seleção, contratar pessoas e até numa entrevista, se estiver em dúvida, vai no LinkedIn ali para olhar aquela plataforma. Então, eu sempre tento divulgar o LinkedIn para que as pessoas, da mesma forma que o currículo é importante, sobretudo para uma pessoa que tem uma carreira acadêmica, o currículo Lattes, ou um bom currículo para a área técnica, ou profissionalizante, ou a nível de bacharelado, mas o LinkedIn é muito importante porque você se apresenta para a comunidade que quer contratar e que quer trabalhar. Então, é importante. Eu, inclusive, acabei agora de dar uma repaginada no meu LinkedIn próprio, porque foi o que eu falei para minha equipe, né? Eu tenho que dar o exemplo, né? Sim, de E qualificação. secretário de qualificação e emprego tem que ter um LinkedIn bonito. Então, eu próprio estou cuidando lá das informações linkadas ao LinkedIn. E é muito legal essa rede social, porque de fato muitas pessoas conseguem ser contratadas através ali do LinkedIn. E eu próprio estou divulgando muitas oportunidades ali através também do LinkedIn. Porque eu lembro quando começou o Facebook, eu peguei uma época até que o pessoal ainda conversava em inglês. E a função era como que era? O livro de face, como se fosse o livro de formatura. Quer dizer, a ideia era basicamente o que o LinkedIn cumpriu com excelência. Sim, Graças a sim, Deus, não conseguiu mexer muito na estrutura ali. verdade. Aí você monta um currículo vitae, tem todos os cursos, você consegue acrescentar ali. E o Facebook começou com essa tendência, mas não se perdeu, mas se Uhum. comercializou também, né? Se comercializou como rede social, né, como página de relacionamento e conseguiu ficar muito grande, né? E o LinkedIn realmente é uma ferramenta muito boa para que a pessoa possa buscar a informação. E acabou segmentando, porque antigamente a gente acabava colocando, né? No meu Instagram até tem, né? Secretário de Qualificação e Emprego, vereador licenciado, advogado, médico. Acaba tendo um pedacinho ali também da sua apresentação, mas não é um ambiente adequado para você colocar sua bibliografia. Você vai colocar ali poucas coisas, né? Já o Sim, LinkedIn você pode já tem colocar essa tudo ali, função. porque é para isso, né? E dentro do nosso cenário municipal, você pegou no início Uhum, desse mandato, uhum. como que você viu esse um ano praticamente aí? Como que tá o cenário mudando aí, nosso, via Havan, né? O Isso. velho, o careca da Havan tá chegando Chegou aí. aí. Chegou e... Olha, nós temos várias perspectivas assim legais. A cidade de Campos ela propicia isso para grandes empresas. A gente é uma cidade logística, né? Sim. Nós estamos aqui entre a capital do Rio de Janeiro e Vitória. Nós estamos do lado do Porto do Açu. Nós estamos também próximos aqui de Macaé, caminho para Minas, para grandes Sim. capitais. Então, Campos é uma cidade logística. Então, grandes conglomerados, né? Tá vindo agora a Van, como veio já a Rede Açaí e várias outras redes. E também o Mercado Livre está vindo para Campos também. Eu vi o Atacadão São Paulo ampliando a 28 também perto da Estácio. Salvo o Exatamente. melhor juízo, tem um shopping perto da UENF sendo construído. Sim, sim. Tem algumas coisas aí Ou que seja, tudo tá nós se vamos movimentando, né? avançar e o nosso grande objetivo é exatamente isso, aproveitar essas oportunidades para o campista. Então, o campista ele pode trabalhar embarcado? Deve, e a gente vai lutar para isso. O campista deve trabalhar no porto? Deve, porque nós também sofremos os impactos, né, Sim. do Porto do Açu ali. Então, nós vamos lutar para isso, para essa qualificação. O campista, mas aqui na nossa cidade também tem que ter uma rede de serviços para que as pessoas possam trabalhar, ter seu emprego e ela possa se desenvolver. É isso que a gente acredita. Conseguir fazer seu curso técnico, profissionalizante, ir melhorando, né? Ir fazendo uma faculdade, ir fazendo uma... Tem que avançar. Não pode se conformar
em estar aonde às vezes está por achar que é difícil. Eu sempre luto contra o negativismo. Que às vezes eu vou numa palestra ou num aulão, mas é muito difícil, secretário, mas eu já botei meu currículo, etc e tal. Eu falei, olha, difícil vai ficar se você jogar coisa negativa pro universo. Vamos estudar o que a gente pode fazer para poder melhorar e você ficar mais competitivo no próximo processo seletivo. Então vamos entender o que a empresa está querendo. Sim. Vamos pegar seu currículo? Vamos. Olha aqui, ó, tá faltando isso aqui. Vamos correr atrás desse curso aqui, né? Você acha que teve um bom desempenho na sua entrevista? Não, então vamos trazer uma equipe para poder te qualificar, para melhorar a sua entrevista. O problema é de experiência. Poxa, vamos tentar fazer parceria com as empresas para poder tentar propiciar essa primeira oportunidade. Então a gente não pode. Você imagina você, se todo mundo fosse desistir na primeira. Eu lembro uma coisa, eu até me emociono quando eu falo da minha avó, que faleceu. Teve a oportunidade de ir na minha colação de grau no direito, e essa semana é impossível não lembrar bastante dela, porque minha festa de formatura agora essa semana. Eu vou fazer aquela colação festiva, né? Já colei grau, Sim. mas eu vou fazer aquela colação festiva e a minha formatura. É impossível porque eu acredito que com Deus abençoando, todo mundo pode tudo se colocar na cabeça que pode. Certo? E eu tive uma influência muito positiva dos meus avós, da minha avó, Luzia, e do meu avô. Porque eles, na cabeça deles, eu era a pessoa mais inteligente do mundo. Pura e simplesmente porque eu conseguia chegar a instalar uma parabólica. Então eles ficavam maravilhados, eu com 10, 11 anos. Olha, ele é muito inteligente. E veio um monte de gente aqui, quebrou a cabeça e não conseguiu fazer isso daqui. Olha, ninguém consegue ligar esse videocassete, ele chega aqui e coloca. Então, para mim, qualquer pessoa no mundo que falasse que eu não era capaz, eu não acreditava, porque eu tinha em casa pessoas que falavam que eu era inteligente, que eu era capaz, que eu podia. Então, isso faz uma diferença muito grande na vida. Poder, né? A palavra tem poder. Então, eu combato muito esses pensamentos negativos e para todo mundo. Eu lembro que eu estudava no liceu e, infelizmente, não era porque falava por maldade nem nada disso. Alguns professores, fica difícil vocês competirem, escola pública, como é que vocês vão competir com a auxiliadora, e a greve, e etc e tal, etc e tal. E eu lembro que quando eu tinha lá para meus 13 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser advogado. Eu achava bonito, eu estava no liceu, eu olhava pra frente, era um fórum, né? Hoje que é a Câmara, que eu tive a oportunidade de subir enquanto vereador, era um fórum. Eu falava, caramba, que prédio bonito. E eu via as pessoas de terno, né? Subindo ali. Falei, rapaz, eu quero ser isso aí. E aí era o quê? Era advogado. E eu falei, rapaz, você é advogado. Eu lembro que uns colegas, você é doido, isso é difícil. Tem que fazer uma faculdade. Da área de mecânica. É difícil, porque você tem que fazer uma faculdade, depois você tem que fazer uma tal de uma prova. Que se você não for aprovado nessa prova, tá difícil a gente passar aqui na escola, você acha que você vai conseguir, né? E eu falava, ué, eu vou ser, não sei como, mas eu vou ser advogado. Eu lembro disso. Eu devia ter uns 13 anos, eu estava na Senzala, aí no liceu. Para quem não é de Campos, para quem não é de Campos, acha estranho, né? Os colegas meus agora de medicina vieram fazer um concurso em Campos. Eles, Vinícius, falaram que a gente ia pra Senzala. Eu falei, é normal, pô. Hoje é um ambiente dentro da instituição. É normal, é dentro Lembrando que é o mesmo liceu que o garotinho, quando estudante, falou, um dia eu vou ser presidente da república. Pois é, né? Chegou ali pertinho. Perto. E ainda tá escrevendo a história ainda. Teve 16 milhões de votos. Eu falei com ele, a gente teve recente, porque ainda tá escrevendo a história. Eu acompanhei. A história não acabou não, bom. Aí ele falou, você falou que eu vou ser presidente da república um dia. Eu falei, você falou. Então vamos... 16 milhões de votos, ele teve terceiro lugar. E é o que eu digo para várias pessoas, né? Garotinho sempre foi uma referência, porque eu lembro quando eu estudava no liceu, teve uma vez que ele foi lá em uma gincana para poder dar um depoimento. Aí ele contou as histórias aí, eu gosto de contar história, e eu sempre gostei de ouvir, desde criança. Eu fui criado ouvindo histórias dos mais velhos, e ele é muito inteligente, então a gente ficava ali, e ele falou que estudou no liceu, e depois ele foi expulso da escola, depois formou no Bittencourt, e aí... E assim... Foi expulso por defender um professor. Por defender um professor. Vale destacar isso.
E aí ele que fez parte do Grêmio. Então é impossível você não ter uma influência, porque você imagina, eu com 13 anos, ouvindo aquela história lá do garotinho, e as histórias dele sempre foram histórias fantásticas, né? De perseguição, e poxa, o cara impedido dele ser candidato a prefeito, ele conseguindo eliminar, né? Sempre foi história de Direito lutas. presente, né? Exatamente. Então não tem como você não se impactar. E sobretudo quando. Eu lembro que eu tirei meu título com 16 anos para votar garotinho governador. Porque a galera falava que era impossível, e impossível sempre me apaixonou, né? É um negócio E é combustível impossível, bom, o né? cara do interior ser governador, e o cara foi lá e ganhou a eleição, pô. 98 Entendeu? ali, né? Então não tem como, é porque as pessoas às vezes querem ver o lado sempre negativo que todo mundo tem e quer só criticar. Mas não tem como você ser campista e você não se admirar por uma história de um cidadão de Campos que conseguiu êxito. E saiu do nada também e conseguiu êxito, né? Nada que eu digo assim, politicamente falando, e conseguiu ser prefeito novo, com 27 anos, e depois ele O mais galgou. jovem do país. Exatamente, Olha depois que sequência, né? depois ele galgou várias coisas, foi deputado estadual, depois conseguiu ser prefeito, depois conseguiu ser governador. Ou Governador, seja, elegeu teve a uma... esposa também governadora e os Pois dois filhos é. deputados ao mesmo tempo federal. Olha, Olha, para ele falar, muita gente fala às vezes, não tem como dizer que o garotinho foi um governador ruim pelo fato que ele saiu para disputar a eleição para a presidência da República, assumiu a Benedita, certo? Ou seja, ele ficou sem base ali, falar que ele tinha um estado para eleger a esposa dele, não foi. E ele teve 16 milhões de votos, depois voltou e elegeu a esposa dele, que até então não tinha sido candidata a nada para ser governadora. Então, ele tem a história dele, tem que ser respeitada sim. como, como líder aí político. E é uma das minhas influências de ter vindo candidato, porque pelo nome, né, minha família era toda apaixonada por ele, minha mãe, minha avó. Antigamente podia camisa, né? Sim. E como ele era jovem, né, então inspirava a gente. Então, passou pelo Grêmio, aí a gente acabava tendo essa influência dessa parte de querer participar, né? Irmãos que passaram ali. E realmente o Liceu sempre foi um grande celeiro ali. Né? Verdade. De liderança, Verdade. de todo Eu digo até, Papauá, que eu tenho mais colegas bem-sucedidos que estudaram comigo no liceu, né, do que às vezes em outras escolas. Porque muitos colegas que eu fico todo orgulhoso, né? Todos os meus colegas quando eu encontro, pô, esse é o que, pô, eu sou engenheiro, trabalho aqui, ou trabalho embarcado, ou sou médico, né? Ou sou delegado, né? Saíram dali delegados, né? Ou seja, eu fico muito orgulhoso e feliz porque levo o exemplo, né? Para que as pessoas que possam passar por ali, estudou ali, fala, poxa, passou por aqui um governador, pô. Passou por aqui um advogado, passou por aqui, não desprestigiando qualquer tipo de classe social, porque todas são dignas, mas para que nós, sobretudo nós que viemos da periferia, entendamos que é possível. Sim. Que é o que a gente começou aqui o nosso diálogo. Eu falando da minha avó, né, que me sensibilizo muito agora. Porque quando eu lembro, quando algumas pessoas falam, não, você não vai poder, não vai conseguir, né? Eu me lembrava da minha avó. Ué, minha avó fala que eu sou inteligente, pô. Então eu consigo, né? Quem é essa pessoa para falar alguma coisa? Se a minha avó que me conhece mais profundamente diz que eu sou inteligente, não é essa pessoa aqui que me conhece rasamente, né? Então eu vou passar por essa dificuldade, às vezes até por uma matéria ou outra. E eu penso que o fato de eu ter conseguido fazer direito, ter lá, sei lá, 5 especializações na área jurídica. 5 não, tem mais 7, né? Eu sou pós-graduado em Direito Médico, sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, Direito Civil, Ciências Criminais, Gestão Pública, que eu fiz lá na UFRJ, Controle e Orçamento Público, que eu fiz na Cândido Mendes quando eu trabalhei na Secretaria de Obras. Ou seja, eu tenho uma série de especializações. Tenho mestrado em Educação, fiz mestrado em Educação, que inclusive foi uma área importante que me levou a entender melhor a pasta que eu estou hoje,
né? O meu projeto, inclusive, foi de formação do jovem, profissionalizante, inserção do jovem no mercado de trabalho, a minha monografia no meu mestrado, né? Minha dissertação em educação, e depois ter feito medicina, né? E desenvolvendo, é com base nisso, de uma pessoa colocar para você que você é capaz. Então, eu luto contra os fake news. Porque tem gente amarga. Você publica alguma coisa, mas você não vai conseguir, isso é esquema da prefeitura. Mas gente come esquema da prefeitura. Como que você vai ter um esquema para colocar gente para trabalhar numa empresa privada? Me explica. O empresário, ele tá nem aí de ele colocar uma pessoa que você tá pedindo. Ele quer uma pessoa preparada. Inclusive, empresários amigos meus, eu seria incapaz de indicar uma pessoa despreparada para ele, que ele vai falar, ué, você é amigo da pessoa ou meu? Né? Você não é meu amigo não, você está me colocando uma pessoa aqui que não esteja adequada para a empresa que queira trabalhar. Então não existe isso, e a gente tem que começar, infelizmente a gente está vivendo uma época, a gente tem que dizer até o óbvio, e tem que desmistificar muito dessas propagandas que as pessoas fazem, de pessoas que às vezes são preguiçosas, a verdade é essa, que ele quer que caia do céu. E cair do céu, meu amigo, só a bênção de Deus que é a chuva, mais nada. Amém. E o 2026, como é que tá? Os preparativos já estamos, dezembro já chegou, já estamos vivendo ele, mas com 26 já começado, Começa. psicologicamente já tá engatilhado ali acontecendo pra gente. Então, Vladimir, ele foi agraciado pela população de Campos, foi reconhecido como o prefeito mais votado da história da cidade. Tem um peso muito grande, porque independente, né, nós temos aqui um histórico de grandes figuras como prefeitos, né? Tem o próprio pai dele, que foi prefeito muito jovem, né? Na época foi muito bem avaliado, tanto é que ele conseguiu chegar a governador por isso. Teve a mãe dele, que retornou e foi prefeita. Teve o Arnaldo Viana, que foi um prefeito sabidamente, né, muito popular na cidade. Teve a figura, que aí não é da minha época, mas do próprio Zezé Barbosa, que as pessoas lembram dele até hoje, mas não é da minha época. Mas tanto é que depois teve essas questões. E ele conseguir ser reeleito. Uma coisa é ser eleito, outra coisa é ser reeleito. Reeleição é a validação do povo ao seu trabalho. Com a maior votação da história da cidade, então a gente não pode dizer que isso é uma coincidência, certo? E ele enfrentou uma eleição onde o governador do estado apoiava um outro candidato, né? Os secretários, muitos dos deputados. Então não foi uma eleição assim, eu tô disputando só aqui no quintal. Viu a força do Estado, né? Então ele conseguiu êxito nessa eleição. Se a gente olhar de grosso modo, né, falando de política, o presidente da Câmara dos Deputados, né, o Rodrigo, ele teve outros prefeitos que ele fez no interior. Sim. Quer dizer, aqui o cenário não se abalou nessa configuração. E ele disputou a eleição aqui, ele não apoiou, ele disputou, ele foi pra rua, ele trouxe os ministros, os secretários estaduais, né? Então você vê que a população ela reconhece quando é feito um bom trabalho, né? Quando estabiliza. E Vladimir saiu muito forte dessa eleição. E ele tinha já consciência que o peso da cobrança no segundo mandato seria muito maior, né? E ninguém consegue governar também sem recursos, sem dinheiro, e ele sempre lutando para trazer investimentos, né? Então, isso foi algo importante. Agora, dentro da estrutura do nosso grupo político, com esse peso, com essa votação, aumenta a nossa responsabilidade de trazer e atrair recursos para a cidade. Então a eleição de ano que vem é muito importante. Uma eleição que a gente precisa de ter um deputado federal da cidade. Nós já tivemos, como você falou, 2, e hoje nós estamos sem nenhum da cidade. Então a cidade de Campos ela é tão importante que todas as discussões para governo, para Senado, passa por aqui. Então nós precisamos de ter um nome para deputado federal. E nós também temos alguns nomes aí para deputado estadual. Então
Então passa pelo nosso líder Vladimir, e ele está apontando hoje, né, a possibilidade, vai depender, tem a possibilidade dele ser candidato a vice-governador, ele vem sendo pontuado como governador. Também. Eu acredito que a eleição para o governo do estado passa pelo Vladimir, por vários motivos, por ser filho de 2 ex-governadores, por ter sido muito bem avaliado aqui em Campos, por exercer uma liderança nos prefeitos vizinhos, porque ele acolhe todo mundo, ele consegue ter uma interlocução muito próxima a vários dos prefeitos aqui. Então a eleição para governo passa, né, por Campos. Então se torna um satélite nesse sentido. Exatamente. Ele é uma pessoa muito carismática, que ouve bastante, e não perde a juventude dele, que isso é muito importante também, de você conseguir ter essa alegria, né, de não assumir, porque é um peso também da responsabilidade de ser prefeito, mas ele tenta não deixar isso trazer uma amargura. Então eu acho muito legal isso da parte dele. Ele está sempre tentando, né, mostrar um sorriso, ser feliz, etc. Isso é muito importante para poder levar com a determinada leveza. Dificuldade todo mundo vai ter, não é só Campos. Todo mundo está tendo dificuldade. A gente às vezes tem comparações, Campos, Macaé, São João da Barra, são características totalmente diferentes. Macaé tem a metade da população de Campos, tem 250 mil habitantes, com o dobro do nosso orçamento. 4 bilhões o orçamento de Macaé para 250 mil habitantes. São João da Barra já tem 1,5 bilhão e com 35 mil habitantes. Então você não pode comparar Campos com 2 bilhões com 500 mil habitantes. É o que eu sempre digo, é a mesma coisa você ter um filho, um casal com um filho, e ter um orçamento de 10 mil reais. E um orfanato com 150 crianças e ter um faturamento de 50 mil. Ah, ganha 50 mil. Mas aqui tem 150 crianças. Per capita é diferente. Certo? Então a per capita, né? Às vezes eu evito até falar o termo técnico, muita gente às vezes não entende, que é aquele valor dividido por cada pessoa do município, para que você possa ter a chamada per capita, e isso influencia bastante. Então, muita gente fica ainda com essa ideia de que Campos tem muito dinheiro, porque já passaram épocas que realmente a gente tinha um orçamento muito maior, mas nós temos uma... Então, esses comparativos têm, a pressão vem, e a gente tem que ter recurso, por isso que a gente tem que ter um bloco, para que a gente possa ter representatividade, tanto no governo do estado, quanto no governo federal. Então, nós temos alguns nomes que o líder passou. Então, temos o Bruno Dauari, que já é deputado estadual, que a gente vai habitação, né? Lutar. Hoje ele está licenciado na habitação do estado. Nós temos a parte que a gente vai levá-lo para a reeleição, dando tudo certo. Tem também os nossos companheiros, tem o Thiago Virgílio, que agora vai ter a oportunidade dele de vir candidato a deputado estadual, que é um sonho dele, é um grande companheiro, está fazendo um grande trabalho ali à frente da Codenca. Uma outra cidade, né? Codenca. Exatamente. A gente conversando aqui, eu falei, rapaz, na Codenca, ele é grande, assim. É grande e vai realizar um grande sonho agora do campista, né? Porque a Codenca, ela não podia ter obra, desde a época de Sérgio Mendes, onde foi feita a concessão. Ela não pertencia ao município, muita gente não entende isso. Teve esse falso entendimento durante décadas aqui, para quem é de fora da cidade até conhecer essa história, porque a gente sempre reclamava. Ah, não, que chega lá, tá chovendo, chove mais dentro do que fora, prefeito, cadê, né? Cadê? E aí tinha tinha um sindicato, como se fosse um síndico, né? Que tinha lá uma organização que tinha que zelar por aquilo e não tava fazendo. Acomodado, tipo assim, não, tá caindo na conta do prefeito, vai no colo dele. Desse jeito. Quem tinha que responder por aquilo dali. Outro grupo, né? E agora voltou, né? Agora tá saindo lá a obra lá, então ele vai realizar um sonho do campista aí. Ele merece, é combativo, é um cara fiel, companheiro. Tem a figura, né, do Caio, que é um grande amigo que eu tenho. Não sei como que tá essa questão, sinceramente. Até encontrei ele pouco tempo agora aqui no shopping, mas não sei se ele vai continuar. Que a última conversa que eu tive com o Vlad é que a gente iria apoiar ele para deputado estadual, né? Era o acordo, né? Que a gente ia apoiá-lo para deputado estadual. E é isso, então a gente vai montar o nosso bloco,
de, 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 de frente política, que é importante para a gente, para o nosso grupo, para que a gente possa continuar dando sustentação à nossa cidade. É importante a gente ter recurso. Sem recurso não avança. Para que possa fazer obras, para que você possa avançar trazendo investimentos para a cidade. Então, o recurso é muito importante. Agora falando, né, de Campos, esse satélite todo, a gente vê que tem algumas pessoas se tornando campista depois de grande, né? É verdade. Tem o pessoal, É não, eu verdade. lembrei que eu nasci. Quando eu Nasci em nasci, eu Campos. fui em Campos, mas logo a família foi embora, mas eu sou de Eu Campos. sou de Campos, Como é que você verdade. vê É isso, verdade. essa mudança aí, a pessoa até de É comportamento, né, vamos dizer. verdade. Como é que é Tá, essa... eu acredito que a cultura e a rede social, ela tá tendo uma mudança muito célere, né? As pessoas antigamente tinham vergonha de falar que era do interior. Eu, particularmente, sempre defendi muito minha cidade e ficava revoltado. Eu era presidente do diretório, né? Então, às vezes, chegava para me apresentar em Brasília. Você é de onde? Sou de Campos. Campos do Jordão, não. Campos dos Goitacazes. Não, cidade É. bonita. Mas é Vai onde explicar Campos? qual era a Aí Campos. falava, né? E Garotinho se tornou até referência nisso. Ah, terra do Garotinho, etc e Sim, tal. E aí explicava, maior bacia, como assim você não conhece Campos? Quando era mais novo ficava revoltado. Maior bacia de petróleo do país, uma cidade importante na época da colônia. A gente era sim. conhecido aí como capital do açúcar, primeira cidade a ter a parte da energia elétrica. Como que você não conhece Campos? Você não conhece história, não? Eu ficava aí chateado. Mas, Inclusive tem mas muitos legados, né, da exatamente, população várias nossa. pessoas importantes. Nilo Peçanha, presidente da República, que foi o fundador das escolas técnicas e artífices que hoje se Sim. tornaram os IFES, né? Ele que criou a primeira quando foi governador do estado do Rio de Janeiro e que era da Guanabara, né, que falava, Era. e depois virou presidente da República e conseguiu ampliar. Então, Campos tem assim um acervo histórico de pessoas importantes, e o primeiro presidente negro do Sim. país, né? Essa daí é que, uma outra que referência era fortíssima. algo muito. Para hoje já é difícil, quanto mais para a época. Então, você vê que ele conseguiu deixar a sua marca e era jurista também. Então, me espelho muito também no Nilo Peçanha, como várias outras figuras, né? Benta Salvo. Pereira, né? O Tigre da Abolição. Ali Sim. na Câmara ali é muito legal que tem. Eu já tive a oportunidade eu gosto muito de história, de levar meu filho ali contando a história de Ah, cada um. tem da aviação ali, tem do Exatamente. Muito Saldanha legal. da Gama, tem todos. E um que eu Alberto lembrei Lamego, foi eu acho que o José do Patrocínio, que José do era amigo Patrocínio. próximo da Princesa Isabel Isso. e foi o primeiro negro a ter um veículo. Primeiro carro Exatamente. também de um campista, né? Campista. E tá lá, Tanto é que a Princesa Isabel visitou Campos, né? sim, Por por conta que intermédio tinha dessa essa. amizade deles. E também foi um outro também, Algumas através do coisas. estudo também, que Sim, foi se sim. capacitando e conhecendo e sendo uma referência mundial, né, também. Teve outras passagens fora do país que se tornaram ali um marco ali. Hoje, inclusive, a nossa praça tem uma, onde era fatia de queijo, e Uhum. tem uma representação ali da carta, né, da Princesa Isabel junto com o José do Patrocínio, É que é verdade, a ali nossa história, que a história do Brasil passa por passa Campos por sempre, Campos. né, Nós temos desde... praticamente que a idade do Brasil colônia, né? Então é uma cidade muito importante, muito importante. E a gente ama essa cidade, né? Sim, Eu costumo dizer que eu me orgulho e eu tenho a real noção do que é representar essa cidade. Eu sei o peso disso, o grau de responsabilidade, que é uma cidade de interior do Rio de Janeiro, mas com um quantitativo de pessoas de muitas capitais, sim. certo? Uma cidade que nós temos uma cultura e uma povos complexos, porque muitos vieram para cá atrás de trabalho, trabalharam em canaviais de cana, não tiveram muitas oportunidades, e hoje a gente luta exatamente para que todos tenham oportunidade. Sobretudo a oportunidade de formação e conseguir se alocar adequadamente no mercado de trabalho. Uma coisa que é o que a gente tem de diferencial, né, quando a gente fala também, comparando, sem gostar de comparar, mas quando a gente fala de Macaé, Macaé, você, sábado e domingo,
o fluxo é diferente de pessoas na rua e campos não. Campos são as mesmas pessoas. Estão trabalhando de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas de sábado e domingo tá na cidade. Porque as Isso pessoas, não as muda pessoas essa moram cultura. aqui, As pessoas moram vivem aqui. realmente. Nós não somos cidade hotel. As pessoas moram aqui. É diferente, a gente sai para trabalhar, Sim. mas as pessoas moram aqui. Moram. Por isso que a nossa economia, ela gira. Tende a... E nenhum empresário, Papauá, ele vem aqui e monta uma van do nada. Em 6 anos de estudo não foi. Nenhum. Se Realmente, cogita colocar um impactos. Mercado Livre, se cogita colocar um açaí, se cogita trazer um shopping, nenhum faz isso O do próprio nada. Outback, eu acho, também não tem outras Outback, cidades de né? porte Não faz isso do nada. menor. É economia. Então, quando você chega numa cidade bem administrada, né? Quando você chega numa cidade que há uma segurança jurídica e econômica, Sim, as empresas, elas vêm. é uma Então, tendência assim, natural. agora mesmo tem o Pedro da rede Atacadez, tá vindo para Campos, uma outra rede de atacado. Ou seja, ninguém vem se não tiver mercado. Então, se nós temos várias redes de hipermercado, várias redes de atacarejo, se nós temos aqui grandes empresas, aí fala assim, mas tem empresa para embarque? Tem, na Codim tem, né? De empresas, inclusive de capixabas, que colocaram aqui para poder também trabalhar. Então, nós somos uma cidade de logística e somos uma cidade de serviço, porque nós somos uma cidade de cunho de formação também. Então, nós somos um centro universitário, nós temos aqui a UENF, que é uma das maiores universidades do país, né? Nós temos o IFE, Guarulhos e Centro, com excelentes professores, para poder passar no IFE, meu amigo. Eu tenho a oportunidade de colocar a mão lá em casa em uma professora do IF, que é minha irmã, né? Passou em primeiro lugar, só tinha uma vaga no país. Saiu para fazer o pós-doutorado dela, que ela fez um ENF a vida inteira, fez biologia, depois veio mestrado, doutorado, depois fez pós-doutorado na UENF, passou num programa do governo federal chamado Brasil Sem Fronteiras e foi cursar outro pós-doutorado em Bristol, na Inglaterra, e voltou, estudou, passou em primeiro lugar para o IFE. Então, assim, é gente daqui, que veio de Guarulhos, Sim. certo? Ou seja, como que a educação transforma? Como que a oportunidade dada transforma? Então, a gente agradece quem que trouxe essa universidade para cá? O Brizola, Darcy Ribeiro, todas as pessoas, né? O próprio garotinho governador depois. Então, a gente agradece as pessoas que dão essa oportunidade. Então, tem o IFE, tem a UF agora, que está sendo também aos poucos, que eu acredito que daqui a pouco vai ter vários outros cursos. Tem as universidades particulares, que também são importantes. Eu me formei numa universidade particular, né? Eu não tinha condições, meu sonho era até ir para fazer direito na UERJ. Estudava para isso. Mas eu ajudava meu pai, então eu tive a oportunidade de trabalhar, fazer faculdade. Então, eu ajudava meu pai na loja, na oficina. Então, eu estudava à noite e trabalhava de dia. Então, as universidades privadas conseguem formar várias pessoas também que têm essa oportunidade de conseguir trabalhar, conseguir estudar. E Né? agora a gente tem até novas escolas vindo também para a cidade, também já com o bilíngue. Exatamente. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Até porque, inclusive, Legacy, a gente esteve conversando, tô para trazer aqui para a gente conversar mais, e começou com a ideia de um polo, já está indo para a segunda unidade. E nem abriu o primeiro ainda, porque a ano letivo vai começar em 2026. Tem público. E tem público por quê? É porque Tem caiu do investidores. céu? Não. É porque a cidade está acontecendo. Muitas pessoas não vêm, mas a cidade está acontecendo. A cidade está se desenvolvendo de uma forma harmoniosa. Poderia esse ano a gente ter mais recursos? Sim, mas isso é uma coisa que não afeta, não é algo que a gente possa fazer. Não tem como a gente fazer assim e triplicar a arrecadação. Só se fosse aumentando impostos, não tem como fazer isso, né? Então, a gente precisa de atrair investimentos. E quando a gente tem uma economia aquecida, a gente atrai investimento, tem mais emprego, tem mais dinheiro rodando, e aí com isso a gente consegue desenvolver a cidade.
E de fato estão dando a oportunidade de ter uma história sendo construída, né? Não é de contar uma nova, é construir a história. Construir uma história, é aquilo que a gente sempre diz. O futuro é agora, não dá mais pra gente ficar falando, amanhã. A gente tá construindo hoje, certo? Eu assumi lá a secretaria, tem 7 meses, estou muito feliz com o que a gente está conseguindo realizar. Nós fizemos agora uma noite de certificações de mais de 1.500 certificados. 1.500 pessoas que não tinham uma formação que agora têm. Sim. Ponto. E quantos casos e cases de sucesso de pessoas que passaram pela secretaria nesse momento que eu ali estou, né? Que eu posso testemunhar, que fizeram um curso, fizeram um grande processo seletivo, entraram e estão trabalhando. Então ele se formou e inseriu no mercado de trabalho. Ah, Vinícius, foram todos? Eu gostaria muito. Não foram todos. Mas se fosse só um, já seria importante. Mas foram muitos. Né? Foram muitos. E a gente consegue ter vários depoimentos de várias pessoas que conseguiram entrar no mercado de trabalho. Tanto é que no nosso Instagram lá da secretaria a gente consegue divulgar vários testemunhos. E eu sempre peço, gente, nos ajude a dar credibilidade ao nosso trabalho. Volte. Diga, olha, o serviço serviu, o serviço foi adequado. Nós conseguimos através do serviço da secretaria, porque muitas pessoas nem conseguem identificar esse serviço como sendo de governo. Porque às vezes a gente sempre está na parte da assistência, né, do governo, ou da saúde, ou da parte da oferta na educação, ou também na assistência social. Mas esse trabalho de formação, esse trabalho de entender o mercado e te inserir no mercado é um trabalho também que o governo Vladimir vem fazendo conosco lá na frente da Secretaria de Qualificação e Emprego, e é algo que eu acredito. É muito legal você trabalhar naquilo que você acredita. Sim. Né? Pela minha história, que eu já contei aqui um pouquinho, né, que eu vivenciei, é uma coisa que eu acredito que pode acontecer na vida das pessoas. Então eu faço um trabalho apaixonado. Para mim é leve ser secretário de Qualificação e Emprego, né? Porque eu faço aquilo que eu acredito, né? Com a boa pitada de bênção de Deus, está dando tudo certo, né? Então, olha que maravilha. Fechamos ali o Trianon lotado. O prefeito esteve lá comigo, a primeira-dama, que sempre apadrinha a gente, está em todos os eventos vinculados à formação profissional, a Tassiana, né? Importante falar o nome, né? Que às vezes eu só falo primeira-dama. E é importante dizer que nós estamos também nos distritos. Formamos pessoas, nós fizemos uma parceria lá em Santo Eduardo, Santa Maria, e estamos formando pessoas lá, sobretudo para costura, curso de costura, para curso também do artesanato. Aqui na cidade nós temos curso de padaria, nós temos curso de design de sobrancelha, nós temos curso de manicure, temos curso de cabeleireiro, nós temos curso de elétrica. Esses cursos 100% nossos, de instrutores nossos, né? E a iniciativa privada que vem ajudando bastante com insumos também, com parcerias. Esses outros grandes cursos que nós fizemos, sobretudo para embarque, para trabalhar no Porto do Açu, em parcerias. Vou até te contar até o próprio prefeito me perguntou, que ele me pediu para avançar, e ele falou, olha, como é que você está fazendo essas parcerias com empresas privadas, etc e tal. Falou, primeiro, lógico, que a gente tem que ter amigo, parceiro que acredita no nosso projeto e acredita na gente, no que a gente tá falando, né? Mas eu fiz um curso, Papauá, em Harvard. Eu sempre quis fazer um curso em Harvard. Porém, sobretudo, quando eu soube quem era o professor, que é o Ronald Huntz, que foi professor do Barack Obama, foi professor de grandes líderes e presidentes mundiais, primeiros ministros da Inglaterra. O cara é um fenômeno. E o curso era gratuito. Falei, pô, curso em Harvard gratuito. Falei, pô, vou fazer, né? Eu fazendo medicina, pra galera, você é maluco, prova vindo. Eu falei, vou fazer esse curso aí, pô, não vou perder essa oportunidade, não. Oportunidade é igual cavalo selado, né? Então, oferecendo, eu vou fazer. E vou fazer o curso. E no final do curso, um curso muito bom, eu tenho muita coisa escrita por esse curso. Estou até preparando um livro que eu estou escrevendo sobre liderança com base nesse curso que eu fiz. E
No final, falou, olha, o curso é gratuito, mas para você ter a certificação de Harvard, tem um valor para poder efetuar esse pagamento. Aí tudo bem, eu paguei na época, o valor não foi barato, né? Foi $2.000, ou seja, quase É. R$ 10.000 por essa certificação. Mas para mim era significativo também eu ter uma formação em Harvard, então eu me esforcei ali, parcelei e paguei. E aí passou. Depois passou o ano eleitoral, aí passei pela Câmara, assumi a Secretaria de Qualificação e Emprego. E aí eu vim com essa ideia. Falei, olha, se Harvard pôde, eu também posso. Aí eu chamei os empresários e falei, olha, a gente aqui vai fazer cursos gratuitos, porque eu tenho que dar curso gratuito para a população. Porque eles vinham com a ideia só de bolsa de estudo, de 50%, de 30%, 20%. E aí a gente implementou essa questão de conseguir colocar cursos gratuitos e aí ficava opcional para as pessoas pagarem ali uma contribuição ali na questão da certificação, que na sua maioria ficou em R$ 39,90, R$ 29,90, um valor assim muito, Administrativo ali. muito administrativo. Mas a gente divulga bastante o nome das empresas, que já é algo bem interessante para as empresas, e também na quantidade as empresas conseguem ali ter um recurso ali ideal. Agora, lógico, não é para todo curso, a gente tem que calcular, sentar, fazer conta com as pessoas, mas foi um caminho muito interessante que a gente conseguiu ajudar muita gente, cursos muito caros, né? Por exemplo, o meu primeiro grande curso aqui foi de operador de máquinas. No mercado, às vezes, um curso dele é R$ 4.000, né? A pessoa conseguiu fazer um curso desse com um valor de uma taxa de R$ 39,90 se ele quisesse pagar a certificação, porque se ele aprender também, É, o conhecimento. é o conhecimento, porque, por exemplo, eu aprendi a trabalhar em uma máquina, sobretudo para quem trabalha, e várias pessoas não pediram a certificação, para quem vai trabalhar, às vezes, em uma roça, ninguém quer, às vezes, saber se você tem papel, não quer saber, ó, senta ali e faz, se você souber. Então, a gente já está conseguindo ajudar muito o munícipe com custo zero para o município, com Isso. criatividade, e também com cursos 100% gratuitos, né? E hoje a gente vê, vamos supor, tem muitas essas questões desses cursos. Um exemplo, pessoa para fazer o queijo, por Sim, exemplo. Acredito que também seja sim, que nós vimos, né, alguns momentos que, por não ter a certificação, não ter os selos e tudo mais, a vigilância sanitária cumpre o papel dela. sim, E a população nem sempre compreende da forma, né, adequada. adequada, vamos botar. E quando a pessoa está capacitada, tem os selos e tudo mais, ela tem a oportunidade de exercer essa função. E Exatamente. aí, através também, nesse segmento, também tem nessas áreas, os Sim, cursos? sim. Nós tivemos curso de auxiliar de cozinha, de copeiro. Nós tivemos vários cursos. E aí, esses cursos nós temos todas essas boas práticas, né, dentro dos Sim, cursos para vigilância sanitária. Eu lembro que quando eu fui chefe de gabinete de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu cuidava ali dessa parte do microempreendedor individual. Nós conseguimos formalizar na época 14 mil microempreendedores individuais. Foi no segundo governo ali da gestão de Rosinha. E com isso, nós conseguimos, e parte para que você pudesse dar o alvará para essa pessoa, sobretudo no campo da alimentação, ela tinha que passar por um curso de boas práticas, sim. né? Então a gente passava noções jurídicas do negócio e também esse curso de boas práticas que a pessoa tinha que ter para que a gente pudesse liberar o alvará para ela. Então, essas ações são muito importantes, porque a vigilância sanitária ela acaba protegendo o cidadão de um serviço que às vezes não está com uma qualidade tão boa e a vigilância vai ter que acabar exercendo seu poder de polícia e fechando aquela instituição. Porque a gente, né, nos últimos meses, vamos botar assim, que as pessoas têm visto mais conteúdo nesse sentido. E aí, como é um dos assuntos que sempre a sociedade acaba se Sim, preocupando. Ah, poxa, mas eu ia naquele açougue e agora não pode porque não tinha certificação. exatamente. E aí, para poder a gente andar nas normas, né? E aí, Esse de curso de boas fato, práticas tem que ter.
E aí a pessoa ter essa oportunidade de realmente estar dentro dessas boas práticas, ela tem que ter a capacitação, né? E aí é Exatamente. nessa área que a gente consegue atuar, né? Tipo, tá tirando. Não, mas existe a forma de andar correto. Sim. Vamos andar correto? Vamos andar correto? Vamos Vem chegar para aqui. perto? Vamos se educar? E aí, às A vezes. oportunidade é dada, né? A minha preocupação é fazer chegar as informações, Sim, para que todo munícipe saiba da informação. Mas eu me comprometi, ninguém vai ficar sem essa formação. A gente vai trabalhar com pesquisa para saber quais os cursos que a população deseja para o ano que sim. vem. E nós vamos fazer um calendário até o final do ano, para que a gente possa avançar. Eu quero avançar nos distritos, porque eu vejo a dificuldade. Eu fiz medicina em Bom Jesus de Itabapoana. Então essa região norte do município, nesses últimos 6 anos, eu conheci muito próximo porque eu passava ali todo dia, indo e voltando. Então de fato é longe. Então todos os distritos eu tenho esse sentimento de tentar levar o governo mais para próximo, sobretudo na parte da formação. E hoje em dia nós temos a questão dos cursos online, de várias outras coisas que eu preciso colocar. Então nós vamos trabalhar muito ano que vem para poder levar para cada lugarzinho desse distante, pelo menos alguns computadores, colocar curso, fazer aulões presenciais e mistos para que a gente possa formar, sobretudo essa juventude, colocar essa juventude no mercado de trabalho, sem esquecer de ninguém, sem cuidar só dos bairros aqui próximos, né? A gente vai procurar também esses distritos para que ninguém tenha dificuldade de não conseguir se formar porque não consegue chegar. Sim. E hoje a gente vê, vamos supor, no Rio tem de bairro para bairro, às vezes você leva mais de 2 horas. Exatamente. A gente acaba acostumando com a ideia. É. E óbvio que né, nesses locais mais distantes você tem os núcleos de capacitação, tem um comércio mais elaborado, mas tudo através da iniciativa da própria população, né? Exatamente. A população querer realmente, e vocês estão levando a ferramenta para eles aprenderem essa capacitação, né? Aprenderem realmente como exercer novas funções. E hoje o cenário virtual tá. O EAD é uma ferramenta Sim. bem interessante, assim como o trabalho também remoto, que a pessoa pode realmente. O morador de Santo Eduardo, com a internet, ele Sim. tá home office trabalhando com Muitos outros trabalhos. estados. Hoje em dia não precisa de fato de você estar. Se você tiver produção ali, de fato, muitos trabalhos não têm necessidade. E você está, por exemplo, vamos colocar aqui um serviço que hoje todo mundo precisa, né? Gestor de tráfego. Sim. Precisa. O cara que cuida dos leads da empresa, conversão em vendas. Precisa. Não vai precisar ir tirar uma foto, não vai Se ele produzir tiver nada. resultado, né? Tô atendendo aqui, tô recebendo aqui 20, 30, 40, 50 leads por dia. E eu consigo converter 10%, 20%, é isso que o chefe vai querer saber, o empresário vai querer saber. Então, tem muitos cursos que depois de aprender, se o cidadão fizer, hoje com o advento da internet, ele consegue trabalhar de qualquer lugar. A gente falava há pouco tempo da telemedicina, né? Telemedicina. Quer dizer, já é uma coisa que Já é uma a realidade. IBM levou um bom tempo estudando ali, uma forma de trazer isso para a vida real, e agora está parecendo que tá cada vez mais perto. Né? Sim, sim. Até cirurgias feitas remotamente. Remotas, tem aí com robôs, né? Eu particularmente vou utilizar muito a telemedicina, que com fé em Deus, serei psiquiatra, então vou trabalhar bastante com essa parte da telemedicina que, até comercialmente falando, você amplia. Você não precisa atender só o seu bairro ou só a cidade. Você consegue ampliar. Então, são cursos assim que nós vamos correr atrás. A gente vai lançar ano que vem curso de inteligência artificial, curso de drone, curso de gestão de tráfego, curso de videomaker, né? Boa. Curso de foto, tudo base e estrutura para que uma pessoa que tenha o seu pequeno negócio ou queira fazer um serviço, ele possa vender no Instagram. Sim. Né? Que ele possa aprender a ter o seu recurso. Porque de fato tem gente que não tem aptidão para ser empregado. Ele quer ter o seu comércio, ele quer trabalhar para ele mesmo. Ou seja, então nós vamos oferecer. O importante é o munícipe campista estar produzindo renda. Aqui eu até brinco que eu sou Eugência. É isso aí. É a agência, eu faço fotografia, sou publicitário, tem até aqui a produção do podcast.
E faço todos os setores. Eu, agência. Porque sabe. Porque sabe buscou de fazer. conhecimento. Isso aí, a gente Sabe. vê, até temos uma pessoa aí tá ativa aí nas redes sociais também, e buscando, tá tendo não vou falar padrinho, não sei se pode, mas tá tendo uma oportunidade assim ímpar, que eu acho que a galera que, vamos supor, eu comecei a trabalhar com marketing político em 2004, 2005, foi quando o Macou veio candidato. Doutor Macou, eu vou votar. Sandro Vale cantando. Sandro Vale. E lá eu trabalhei mais de perto com o Weiner. Professor Weiner. Professor Weiner ele já era da campanha. E ali de lá para cá, o que a gente teve de avanço dentro do marketing político, essa vivência disso. E de fato hoje e tá caminhando junto, tá melhor do que bom demais. Papai do Céu guardou direitinho. Uma oportunidade ímpar para você e sabendo aproveitar, já tá aproveitando aí com certeza. E o campo precisa ficar pequeno. É isso aí, a gente tem... Eu acredito muito nos propósitos de Deus na minha vida. O meu próprio retorno agora, eu orei muito antes, né, para saber se era isso que Deus queria, né? Porque para a maioria das pessoas, às vezes pode parar assim, mas faz tanta coisa, né? Mas às vezes a gente está no local certo, na hora certa para poder fazer. Sim. De acordo com o que Papai do Céu determina. E temos as nossas limitações, mas a gente não desiste, a gente quer ajudar, né? Meu grande sonho é poder ajudar, não pretendo me perpetuar na política. Eu acho que a política tem que ser assim, você foi, serviu, daqui a pouco vem outro, serve também, mas eu quero realmente fazer um bom trabalho à frente da pasta, quero realmente deixar um legado, quero realmente poder ajudar, é isso que eu quero. E com certeza. E eu sei que a agenda tá corrida hoje, o almoço ainda vai acontecer. Vai acontecer. O papo é bom. Isso, com certeza. E uma questão que hoje eu vejo que é da nossa sociedade é as crianças, né? Que hoje, mas já alguns já chegam próximo à idade adulta, que são diagnosticados tanto com TDAH quanto autismo. E também vão estar qualificados dentro de cada qual, dentro da sua possibilidade ali. Já existe esse alinhamento, esse pensamento dentro desse setor da qualificação, por exemplo? É uma causa para mim muito próxima, né? Lá eu sou diretor de uma clínica multidisciplinar, transdisciplinar. Então nós atendemos ali crianças com patologias no neurodesenvolvimento, seja do autismo, seja de síndromes, né? Seja a parte do TDAH. E então tudo para mim eu vivo o que eu sou, da mesma forma que a gente estava falando da origem de várias formações, né? Então, lógico que sempre quando eu cheguei na secretaria, o meu olhar foi para os PCDs. Então, eu já criei um programa para PCD, né? Já consegui entender alguns gargalos de por que eles não estavam conseguindo ser contratados, mesmo as empresas me pedindo as vagas. Então, questões de laudos, questões de várias coisas. Então, só de informação para você passar para as famílias, né? Então, nós vamos construir um grande programa. Eu sendo médico também, a gente vai conseguir ajudar bastante para que a gente possa incluir todas essas pessoas, PCDs, no mercado de trabalho, né? Nós temos 3 grandes frentes, tem várias frentes, mas 3 grandes frentes lá de gargalos na secretaria. O primeiro emprego, Sim. Que é sempre muito difícil por conta da questão da oportunidade, da experiência que as empresas buscam. E eu estou começando a conversar com essas empresas sobre isso, porque às vezes, mas falta mão de obra. Pô, vamos formar? Não. Consegui fazer uma parceria agora com a Angelmig, por exemplo. E elas já se comprometeram com a gente de formar e dar a oportunidade do primeiro emprego, né? Com 30%, 40%, 50% que seja, mas que a gente vá conseguindo produzir, né? Pessoas qualificadas para estarem no mercado. Tem que ter a primeira oportunidade. Sim. A segunda grande frente é um programa que eu chamo de volta ao jogo. Eu percebi, e isso para mim foi um espanto, que muitas empresas de fato não contratam pessoas com uma certa idade. Sim. E eu tomei um espanto, porque, por exemplo, limitação de 40 anos. Eu falei, gente, eu já não sirvo mais para o mercado então, né? Eu acabei de fazer 40 anos. Então, assim, então a gente também tem que trabalhar com esse raciocínio de qualificar essas pessoas para que elas possam se reciclar,
terem sempre, sobretudo com 50, com 60 anos, terem acesso à informática, né, a essa parte de TI, para que elas possam se permanecer no mercado de trabalho. Isso é importante. E os PCDs, que por mais que o Ministério Público faça um trabalho brilhante de aperto das empresas para cumprir os percentuais, nós temos também que identificar qual o setor para cada pessoa, que ela consiga se encaixar e formar essas pessoas e também ajudar com informação, ajudar com essa própria laudo, né, que precisa para colocar. E então são 3 grandes pilares que eu tento ajudar e avançar nesse sentido. Eu lembro que no passado, vamos botar aí, até os anos 90, a gente via pessoas que tinham deficiência física de PCD, né, que a gente chama hoje, que era assessorista de elevador, por exemplo. Era uma grande referência. Sim. E hoje eu tenho um amigo que foi até deputado federal, que é o Ganime. Ganime hoje está no Lance, por exemplo. Uhum. Já foi da Michelin, já teve outras, fez faculdade e tudo mais. Quer dizer, você já muda o cenário da inclusão, né? Sim. A gente já vive essa inclusão, vamos botar assim. Antes era não fazendo juízo de valor, mas o mercado de trabalho não absorvia com tanto estímulo, né? De realmente dar a pessoa e realmente saber que ela está no mercado, ela tá brigando junto com. E são pessoas, independente da situação. Uma empresa que é visível, né, que sempre colabora muito com isso, o Grupo Barcelos, a gente vê, né, sempre no Superbom, que eles têm um trabalho, uma política muito legal, assim, de inclusão, e entre algumas outras empresas aqui na cidade. E até da melhor idade também, eu acho que também de retorno, né? Ou seja, a gente tem que investir, eu vou até criar certificados lá na secretaria para certificar essas empresas com selos. Foi até um dos projetos que eu fiz na Câmara Municipal, para a gente estimular também as empresas a ter um selo, de poder ostentar esses selos, né? De amigo do desenvolvimento, de amigo ali do auxiliando no primeiro emprego. As políticas de relações públicas. Exatamente, né? Tendo essa responsabilidade social. Né? Até para o próprio público, né? O pessoal do meio ambiente faz muito isso. Procurar empresas que tentam ajudar a parte do meio ambiente. A gente tem que também sempre tentar procurar e optar por empresas que têm essa relevância social na nossa cidade. Então, com isso, o grande público tendo esse entendimento, a gente consegue também perceber isso de empresas que estão ajudando na diversidade. Eu fiquei muito feliz quando eu fui no Porto do Açu. Porto do Açu tem uma filosofia muito legal nesse sentido. Né? A empresa Porto do Açu, né? Não estou falando complexo, estou falando da empresa Porto do Açu. Que o Porto do Açu é uma empresa dentre várias outras empresas que tem no complexo do Porto do Açu. Eles têm uma filosofia muito legal nesse sentido, de diversidade, de PCDs, e eu fiquei muito feliz. Eu falei, que bom, tomara que eles consigam influenciar todas as outras empresas do Porto e também a gente consiga influenciar boa parte dos empresários aqui da cidade também a aderir, né? Mais exemplo secou, né? Exatamente. E de fato, né? Óbvio que as portas estão abertas aqui, tanto no Notícia Urbana, fazendo o papel aí do Everaldo, mas do Papauá na Rede, também lá na Rede Aurora também, outro veículo também que eu faço parte lá. Rede Aurora, pessoal, uma turma lá. Pessoal amigo demais também, sempre tá com a porta aberta. Te agradeço demais, Papauá. Vocês estão no caminho certo, levando informação para o cidadão campista. A informação é tudo. Não adianta, às vezes eu tenho lá várias oportunidades e não chega no cidadão, não chega essa informação. Então, o serviço que vocês fazem, vocês têm uma... Não adianta você ter e a pessoa não saber para vir buscar. Sim. Então, a relevância do serviço de vocês é vital. Se vocês não existissem, nós estaríamos alienados. Então vocês, eu falo imprensa, blogs, né, são como luz que norteiam aí o entendimento, levam uma influência positiva para a população, levam informação de direitos, de deveres e de oportunidades.
Então vocês estão de parabéns. Que Deus abençoe aí o trabalho de vocês Amém. sempre. E contem comigo sempre. Muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder voltar outras vezes, mas sobretudo quando eu tiver novidades aí para poder divulgar para a população. Na próxima a gente já vem já com jaleco. Pronto, já vou trazer o jaleco médico. Aí, parabéns, querido, obrigado. E principalmente nesse final de ano aí corrido, Verdade. né? E agradecer demais aí pela oportunidade, principalmente esclarecendo, né? Primeiro a questão das redes sociais, mas conhecendo também Estamos de volta. sua caminhada e agradecer, assim, enquanto cidadão campista, morador da cidade, nascido e criado aqui, o que vocês têm feito através da qualificação. Porque a gente fala, Campos não tinha emprego, Campos é terra do já foi, já era, né? Não, a gente é a terra do que está vivendo e tem muita gente, volume de pessoas e volume de pessoas que querem se capacitar. Você está dando essa oportunidade realmente, através da pasta, né? E vamos mudar a história da nossa cidade e voltar, né? Fazer o campista. Não é só na época aí, o pessoal vai vir agora dizendo que nasceu em Campos e tudo mais. Mas ter orgulho de falar que é campista todos os anos, né? É verdade. Ao longo da nossa caminhada. Valeu, querido. Valeu a galera que tá assistindo aí. Agradecer demais. E vamos estreitar cada vez mais nossa caminhada e seguir aí rumo. O Papai do Céu tem guardado para nós. Valeu, brigadão e até mais. Até mais, meu amigo. Obrigado.